Quarto dia, a vinda do Consolador. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. João 14, verso 16. Hoje vamos refletir sobre a promessa de Jesus Cristo em relação à vinda do Consolador, e da importância desse tema para nós. Quando Cristo, o Filho de Deus, falou aos discípulos sobre a sua preocupação em não deixá-los sozinhos, ele sabia exatamente o que estava dizendo. Em um dos momentos mais importantes da história humana e de seu ministério aqui na Terra, Cristo esteve só, no jardim do Getsêmani, quando Jesus se preparava para levar o peso de nossos pecados sobre seus ombros. Ele buscou companhia e não encontrou. Jesus fora para os discípulos um consolador sem igual, um amigo certo nas horas incertas. Quando Jesus proferiu as palavras de João 14,16, muitos deles deviam estar pensando: quem nos livrará agora das águas revoltas, como ele nos livrou? Quem poderá multiplicar o vinho como ele fez em Caná, e a multiplicação dos pães? E como curar e ressuscitar mortos? E os 2 discípulos de Emaús poderiam estar pensando: como suportaremos a ausência do companheiro de caminhada, e enfrentaremos os inimigos de Cristo e do Evangelho? Ele era tudo para nós. Como iremos sobreviver sem a presença dele? A promessa do Consolador. O Salvador conhecia os temores que estavam naqueles corações, e como primeiro Consolador, os confortou com a promessa: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. João 14,18. Mandarei outro igual a mim, da mesma essência que a minha. Prometo que eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. João 14,16. Mais tarde prometeu: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mateus 28, verso 20. A presença dele seria contínua. Não seria interrompida a fonte de poder divino a correr para os corações dos consagrados seguidores, e seria com uma intensidade ainda maior. Maiores coisas fareis. João 14, verso 12, ele afirmou. A sua presença continuaria com os discípulos, por meio do Consolador. O Calvário estava diante de Cristo como parte importante e essencial no processo de resgate do pecador. E o Pai faria ainda outra provisão, a de que o Espírito Santo ficaria no lugar de Cristo como seu representante, levando os pecadores a aceitar o que Cristo faria no Calvário. Veio o Consolador prometido. 50 dias após a ressurreição, se cumpriu a promessa do Salvador acerca da vinda do Espírito Santo, para dar continuidade ao ministério de Cristo. O livro dos Atos 2, versículos do 1 ao 4 registra assim o evento. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Nesse dia, veio o Consolador prometido. Os seguidores de Cristo foram revestidos com o poder do alto, e a alma dos crentes estremeceu com a presença sensível do Senhor que ascendera ao céu. O grande conflito, página 351. O que ocorreu a seguir foi algo que nunca se viu antes na face da terra. O livro dos Atos, do Espírito Santo, descreve os abundantes prodígios e milagres por toda a parte. Diariamente, milhares eram convertidos e batizados. O Senhor fazia a igreja crescer dia a dia. Quais foram os resultados do derramamento do Espírito no dia de Pentecostes? Os discípulos ficaram cheios do poder do Espírito Santo. Suas palavras eram confirmadas por sinais e prodígios em toda parte. Havia alegria e fraternidade entre eles. Cada cristão via em seu irmão uma revelação do amor e benevolência divinos. Atos dos Apóstolos, p. 48. Duas ambições diferentes tomaram conta de todos: a ambição dos crentes em revelar a semelhança do caráter de Cristo, bem como trabalhar pelo desenvolvimento de seu reino. Foram dotados de uma desenvoltura linguística que não tinham as várias nações ali presentes, falando diferentes línguas, ouviram acerca de Cristo, cada uma em seu idioma original.
O Espírito Santo operou de maneira que os apóstolos e seus cooperadores eram homens iletrados, todavia mediante o derramamento do Espírito, no dia de Pentecostes, sua linguagem, fosse no próprio idioma ou num estrangeiro, tornou-se pura, simples e correta, tanto nas palavras como na pronúncia. O desejado de todas as nações, página 821. Novas verdades foram compreendidas. As verdades que não puderam compreender enquanto Cristo estava com eles, eram agora reveladas. Com uma fé e certeza que nunca antes conheceram, aceitaram os ensinamentos da Sagrada Palavra. Atos dos Apóstolos, páginas 45 e 46. Passaram a ministrar com o mesmo poder que Cristo possuía. Os discípulos deviam ter o mesmo poder que Cristo possuía para curar todas as enfermidades e moléstias entre o povo, curando em seu nome as doenças do corpo, davam testemunho de seu poder para a cura da alma. Mateus 4 verso 23. O desejado de todas as nações, página 821. Por toda parte do mundo civilizado foi pregado o Evangelho, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho, que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Colossenses 1 versículo 23. O mesmo poder em nossos dias, o mesmo poder que operou na igreja primitiva, está também operando em nossos dias, só que numa amplitude maior, e todos os que se dispuserem serão cheios desse divino dom. O que devemos fazer para receber essa bênção? A orientação profética é: devemos orar pela descida do Espírito Santo, com tanto fervor quanto os discípulos oraram no dia do Pentecostes. Sem o Espírito e o poder de Deus, será em vão trabalharmos para apresentar a verdade. O Colportor Evangelista, páginas 104 e 105. O poder não vem por acaso. Receberá somente aquele que o buscar com todo o empenho de alma. Devemos nos lembrar que, antes do poder e a glória do Pentecostes, vieram a noite de comunhão com o Salvador, os dias de oração e inteira consagração a Deus, bem como a confissão das faltas uns aos outros. Todos os que aceitarem Cristo como Salvador e viverem uma vida inteiramente consagrada a cada dia, poderão receber esse poder. O que ocorreu no Pentecostes também pode ocorrer hoje. Medite, em oração, nesta declaração inspirada. Desde o dia do Pentecostes até o presente, o Confortador tem sido enviado a todos os que se rendem inteiramente ao Senhor e a seu serviço, a todos os que aceitam a Cristo como um Salvador pessoal. O Espírito Santo vem como Consolador, Santificador, Guia e Testemunha. Quanto mais intimamente os crentes andam com Deus, tanto mais clara e poderosamente testificando o amor do Redentor e da sua graça salvadora. Atos dos Apóstolos, página 49. Ele quer realizar uma obra dinâmica em você. Ação dinâmica do Consolador. Quando examinamos João 14, 26, 15, 26 e 16 versos 13 e 14, vemos que 6 verbos são empregados na descrição dinâmica da ação do Consolador na vida dos seguidores de Cristo: ensinar, lembrar, testemunhar, convencer, guiar e glorificar. Neste momento, em oração, converse com o Espírito Santo acerca da aplicação prática dessas palavras em seus diferentes aspectos. Ensinar. O Consolador, o Espírito Santo, pode ensinar as coisas que você tem dificuldade em aprender. Então, em oração, peça para que Ele lhe ensine as coisas que você não compreende acerca de Jesus, da igreja, de sua vida familiar, profissional, estudantil, etc. Ele conhece o método correto por meio do qual você aprende. Então, peça que Ele lhe dê compreensão naquilo que tem dificuldade em aprender. Lembrar. Estudar a palavra de Deus, nas primeiras horas da manhã, faz com que a qualidade do aprendizado e da adoração seja melhor. Como você irá lembrar, se não buscou a Deus e estudou sua palavra? A única maneira de vencer o pecado, que tão tenazmente nos assedia, é pela palavra, que deve estar guardada no coração. No momento de necessidade, na hora de vencer a tentação, o Espírito de Deus vai lembrá-lo daquilo que você estudou pela manhã. Então, aquelas palavras lhe guiarão os passos e as decisões que tiver de tomar. Testemunhar. Ele vai criar uma visão permanente de quem é Jesus para você e do que Ele poderá fazer na vida de todos que o aceitam.
você vai desfrutar uma experiência prática da missão de Cristo. Mas recebereis poder, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Atos 1 verso 8. Neste momento, peça em oração que o Espírito Santo coloque algumas pessoas em sua vida hoje, para você testemunhar para elas acerca de Jesus. Convencer. Somente o Consolador poderá nos convencer totalmente de quão maligno é o pecado em todas as suas formas. Ele poderá implantar a graça divina em nosso coração para que possamos odiar o pecado em todas as suas manifestações. Existe alguma área de sua vida fora do controle do Espírito Santo? Ore neste momento, pedindo que o convença desse pecado, e confesse a Jesus agora essa sua falha, e se liberte por meio do perdão. Guiar. Somente por meio do Consolador posso conhecer plenamente a Cristo e sua vontade presente e por vir. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. João 16:13. Em oração, fale para o Espírito Santo que ele será seu guia enquanto viver, que está disposto a segui-lo, e agradeça por guiá-lo. Glorificar. Você foi criado para glorificar a Deus em todos os aspectos de sua vida. Então, convide Jesus para realizar essa obra por meio do Consolador. Neste momento, ore e diga para ele: proponho em meu coração que hoje vou te honrar e glorificar em cada passo do caminho. Terei somente a ti em meu coração e viverei como testemunha do teu amor, para que os homens vejam as minhas obras e glorifiquem a ti. Conclusão. Aquele que é diariamente renovado pelo batismo do Espírito Santo recebe mais e mais desse poder. Experimentará a plenitude do conhecimento do Senhor Jesus, e estará apto para ser um dos elementos da seguinte profecia. Em visões da noite passaram perante mim representações de um grande movimento reformatório entre o povo de Deus. Muitos estavam louvando a Deus. Os enfermos eram curados e outros milagres eram realizados. Viu-se um espírito de intercessão tal como se manifestou antes do grande dia de Pentecostes. Viam-se centenas e milhares visitando famílias e abrindo perante elas a palavra de Deus. Os corações eram convencidos pelo poder do Espírito Santo. E manifestava-se um espírito de genuína conversão. Portas se abriam por toda parte para a proclamação da verdade. O mundo parecia iluminado pela influência celestial. Grandes bênçãos eram recebidas pelo fiel e humilde povo de Deus. Ouvi vozes de ações de graças e louvor. E parecia haver uma reforma como a que testemunhamos em 1844. Beneficência Social, página 104. O desafio do Espírito Santo para minha vida hoje é: viva a vida de fé dia a dia. Não se torne ansioso e preocupado com o tempo da tribulação, sofrendo de antemão. Não fique pensando: estou com medo e não permanecerei no dia do grande teste. Você deve viver o presente, um dia de cada vez, pois o amanhã não lhe pertence. Hoje você vence o eu, hoje você deve ter uma vida de oração. Hoje você deve combater o bom combate da fé, hoje você deve crer que Deus o abençoe. Ao obter a vitória sobre as trevas e a descrença, você preencherá os requisitos do Mestre e se tornará uma bênção para aqueles ao seu redor. Signs of the Times, 20 de outubro, 1887, página 10. Meu compromisso: orar pela renovação do batismo com o Espírito Santo, orar por meus amigos, viver na presença de Cristo, testemunhar acerca do Evangelho, adorar a Deus com os dízimos e as ofertas, de forma sistemática e proporcional às rendas,